Oi, gente! Nós estamos aqui no 4º episódio do DriCast, isso mesmo, podcast da Escola Sementes Proféticas. Fala pra mim se Deus não é bom. Olha, se você ainda não se inscreveu, se inscreva já, ativa as notificações pra não perder nenhum conteúdo e coloca aí pra mim, coloca nos comentários de onde você está assistindo esse vídeo, porque eu quero conhecer mais você. Olha que hoje nós estamos aqui com uma pastora maravilhosa, amiga minha, há muitos anos de caminhada também, estamos aí orando, intercedendo umas pelas outras e vivendo coisas extraordinárias, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Agora fala pra mim, quantas vezes você tem orado, você tem servido ao Senhor lá na sua igreja, mas de repente você sente que algo dentro de você parece que está um pouquinho preso. Você já ficou assim? Eu já tive esse tipo de situação, de estar trabalhando, fazendo, correndo, tudo para o Senhor, mas me sentia presa, como que amarrada, e não conseguia entender tantas coisas que acontecia. Se você se identificou comigo, fica aqui comigo, porque esse episódio é para você, e eu quero apresentar a você agora a pastora Fabiola Rossi. Oi, Fá! Dri, é um prazer estar aqui, sentada nessa mesa. Eu acredito que é uma mesa que o Senhor preparou para nós. Tem conexões que só Ele que faz, né? É verdade. E eu vou me apresentar? Pode se apresentar! Sou a Fabiola Rossi, esposa do Robson Rossi. Rossi, eu falo Rossi, é Rossi. É Rossi. Foi mal. Mãe da Késia, da Sara e da Esther, e juntos nós pastoreamos a igreja Abba Melech Kulan, que, traduzindo para o português, porque esse nome é hebraico, diz Pai e Rei de Todos. E esse nome é muito profético, porque o Senhor ele tem uma paternidade estabelecida para a humanidade, para que nós possamos trazer o reino dele. E isso não é exclusivismo, isso é para todos. E aí, quando o Senhor nos deu esse nome, foi muito profético, né? Porque a gente tem vivido isso. E aí, nós estamos aí na caminhada com o Senhor e acreditando que a graça dele nos basta. Amém, aleluia. Fá, que tremendo, que nome lindo, né, do ministério, né? Profético. Vocês ficam ali no Jardim Olinda, né? Isso, no Jardim Olinda, na Rua Canori, 160. Então maravilha. Glória a Deus, Fá. É uma honra ter você aqui. Fico muito feliz. Nós sabemos que Deus ele não une pessoas, né? Deus ele une propósitos. Há muitos anos atrás nos conhecemos em um culto, né? E foi um culto tremendo. E a partir dali o Senhor fez realmente uma aliança dos céus. E hoje nós temos vivido as bênçãos do Senhor, junto com elas também muitos desafios, mas nós temos aí uma fortalecendo a outra, uma orando pela outra, intercedendo, porque ninguém caminha sozinho, né, Fá? Verdade. Então tá. Fá, eu quero que você compartilhe como que foi o seu encontro com Jesus, como foi a sua conversão. Geralmente a gente sempre se vê muito correndo pelos cultos, né? A gente, conferência, e é sempre tudo muito corrido. E eu ainda, de fato, não sei como que foi sua conversão. Conta pra gente como foi sua conversão. Dri, eu tinha em torno de 14 anos, quando eu me encontrei com Jesus. E aí a minha mãe, do Ministério do Deus e Amor, e aí eu me converti na Deus e Amor. Mas foi uma conversão por medo, né? Porque minha irmã estava passando um processo de libertação e eu fiquei com medo de passar aquele mesmo processo. Então, não foi porque eu amo a Cristo, aquela coisa. Então, foi uma conversão meio conturbada. E aí, eu acabei saindo, fiquei 7 meses fora. E aí, eu fui convidada para ir para uma tarde da bênção. Sim. E aí, eu fui para essa tarde da bênção e eu vi aquele monte de jovem. Era diferente para mim. Né? Era do Bispo Walter, que hoje é o Bispo Valtinho. Sim, conhecemos. Meu pai, na fé. Conhecemos. E aí, eu me reconciliei lá com Jesus. E aí, foi uma conversão, assim, linda. Porque aí, realmente, eu me converti ao Senhor. E Ele teve muita paciência comigo, meu Jesus. Ele teve muita paciência comigo. Mas não foi aí ainda que eu, de fato, tive um encontro com Deus. Eu só me converti. Aí demorou alguns meses para, de fato, eu ter um encontro real com Deus e aí ser transformada de fato. Você lembra o momento que você viu essa transição? Porque você foi para Jesus com medo, né? Sim. Você fala, foi com medo. Aí depois, nessa caminhada, que você teve um encontro mesmo. Qual foi o dia que você fala, bom, nesse dia aconteceu isso, Dri, e eu tive esse encontro com Jesus. Aí não era mais medo, aí eu fui atraída de verdade. A história é engraçada. Então conta! Mas é gostosa de ouvir. Conta! E eu gosto de contar para os adolescentes. Certo.
a gente era em torno de 30 jovens na época. No grupo a gente falava mocidade na época, né? Hoje é a juventude. E aí a gente era em torno de 30 jovens. E a gente gostava muito de vigília e tudo mais. E a gente foi numa vigília. Uhum. E aí lá o pastor pegou e falou assim... vem aqui na frente, a gente estava na galeria, vem aqui na frente, quem quiser ser batizado com o Espírito Santo. Só que eu era muito resistente a isso. Sim. Eu era extremamente resistente. E os jovens que andavam comigo, todos eles oravam, jejuavam, iam para monte para ser batizado com o Espírito Santo. E eu era não queria esse negócio. Eu falava, eu não quero isso para mim. E aí eu peguei, e aí falaram assim, vamos lá, o pastor está chamando para receber o batismo com o Espírito Santo. Eu falei, eu não, se Deus quiser, batiza aqui. Desaforada. Uhum. E aí o pastor orou tudo, nada aconteceu. Aí, quando foi acabando a vigília, o pastor pegou e falou assim, olha, pega o irmão do seu lado, começa a orar por ele. E eu lembro que, se a gente fizesse dupla, sobraria uma. Então, a gente ficou em trio. Eu e mais 2 meninas. E ali, uma orando pela outra, eu fui batizada com o Espírito Santo. Só que agora que vem, né... a parte engraçada. Eu fui batizada com o Espírito Santo e eu fiquei 3 meses só falando em línguas. Eu não falava a minha língua nativa. Eita, Eu sério? fiquei 3 meses falando só em línguas. E no A desaforada! A desaforada! Eu conto essa história porque a gente acha que o Senhor não tem o derramar pra gente e a gente entende que não somos nós que estamos no comando. Sim. Né? Mas que é o Senhor. E eu vejo ali que foi um encontro mesmo com Deus. Antes do batismo eu conhecia Deus, de ouvir falar. Sim. Quando eu fui batizada, eu conheci de andar e caminhar com Ele. Não, e o engraçado porque você falando isso, eu já escutei testemunhos assim, fulano foi batizado e ficou tanto tempo falando em línguas e não conseguia. Eu ficava assim, meu Deus do céu, que negócio doido é esse? Agora eu tô conhecendo alguém aqui que aconteceu isso. 3 meses, 3 meses. Teve um episódio que a gente foi nas Casas Bahia e a minha mãe pegou e foi comprar, não lembro nem o que era. E o vendedor veio falar comigo, então eu falei em línguas com ele. Mas eu não entendo essa língua. E a minha mãe, não liga. Então era muito comum, eu não conseguia falar a nossa língua nativa, eu só falava em línguas. E aí foi quando realmente eu tive um encontro com Deus, assim, sabe? É quando eu não conheci mais o Deus da minha mãe, o Deus do meu pastor, mas eu conheci realmente o Deus que me criou, o meu pai, aquele que cria uma conexão direta comigo. Então, essa foi, assim, Você teve um encontro, né? Deus. Não conheci mais só de ouvir falar, mas de caminhar com ele. Aí não era mais servindo a Jesus com medo ou porque falavam. Não, era simplesmente pelo amor que eu tinha por ele. Eu imagino que você, depois desses 3 meses que você voltou a falar, a loucura do amor por Jesus. Mas foi uma benção. Aí a gente saía profetizando. Aí a pessoa que não queria ser batizada com o Espírito Santo é a pessoa mais profética. Hoje ora em línguas todo dia e se deixar ora por horas em línguas. Mas porque realmente a gente não sabe aquilo que o Senhor tem para nós. A gente só tem que vivenciar aquilo. Nossa, que tremendo. Mas sabe o que você falando, Fá? Por exemplo, na nossa época, eu ainda sou... mais ainda lá atrás que você, né? Um pouquinho só, gente. Só um pouco, tá? E eu lembro que na minha época a gente tinha uma sede muito grande, né? De falar em línguas e ser batizado, porque isso realmente falava-se muito nos cultos, né? E eu lembro que, por exemplo, eu saía... eu lembro que na igreja que eu ia, eu me batizei na Paz e Vida. Na Paz e Vida, 1997, foi quando eu me batizei, né? E eu lembro que a gente tinha um culto específico sobre o Espírito Santo. E era para buscar dons, era para falar línguas. E aquela coisa doida que todo mundo de jejum. Então, a gente via um derramar extraordinário, assim, né? Da presença, onde todos jejuavam. Era uma igreja unânime mesmo, né? Hoje o culto é somente para isso. E aí, eu lembro que a gente tinha aula... Terminava a aula, eu lembro que na época eu fugia da última aula, né, gente? Não faça isso, se você tá na escola, não faça isso. A pastora confessando aqui os pecados. Mas eu falava, eu preciso ir pra igreja. Então, eu saía da igreja que era em Santa Amaro, do meu colégio, que era em Santo Amaro. Ia correndo pro culto, porque eu falava, eu quero essa presença. E no ministério que a gente estava, a gente via muitos processos do derramar do Espírito, tanto quanto libertação. Eu falo, a gente já entrou, eu lembro que na época eu e meus irmãos, no nível hard, porque o que a gente via era, assim, surreal, o que a gente já vivia muito novo com...
Acho que, sei lá, devia estar com uns 16 anos, 17 anos, mas a gente vivia um nível hard ali que a gente não conhecia, daquele nível de libertação que a gente via. E aí eu saía correndo, porque eu falei, não, eu quero. Um dia que eu fui batizada, eu lembro que foi a maior festa da minha vida. E aí, por exemplo, hoje, Fá, você sente essa falta hoje das pessoas falarem mais sobre a questão dos dons espirituais, sobre essa busca da presença? Porque a gente vê uma diferença muito grande 20 anos atrás e a gente vê hoje. Como que você enxerga isso? Dri, eu vejo que há uma necessidade muito grande de a gente voltar com tudo isso, né? Parece que os dons foram deixados para trás. É aquela coisa, o Deus esquecido. Parece que o Espírito Santo é o Deus esquecido. É o Espírito Santo, é o Deus que esquecido. Nós não precisamos e que nós só precisamos do Pai de Jesus, mas é o Espírito Santo quem nos sustenta, né? Ele nos sustenta e Jesus falou isso, olha, eu vou com o Pai e vos deixarei o Consolador. Né? O Espírito Santo é importantíssimo na nossa vida, mas eu sinto uma necessidade muito grande de voltar a ter essas manifestações. Para a gente era comum, na nossa época de adolescência, o batismo com o Espírito Santo. Quase todo culto tinha. Sim. Até nos cultos de oração, culto de ensinamento, Sim. tinha batismo com o Espírito Santo. Era uma sede incessante, né, Fá? Era. Tinha as curas, né? As pessoas curadas ali imediatamente. E para a gente isso era muito comum. Eu acredito, Drick, que hoje as coisas estão meio... Como tomou um viés de banalização do Espírito Santo, algumas coisas, então algumas pessoas ficam com receio de buscar isso e tudo mais. Você já viu pessoas com medo do Espírito Santo? Olha, eu já vi casos de pessoas que foram batizadas com o Espírito Santo e por pessoas não acreditarem naquilo ou achar que não foi, a pessoa se prender e não viver mais o que o Senhor derramou sobre ela. Com medo e porque a pessoa falou. Sim. Então, eu acho que hoje também tem um bloqueio muito grande e uma necessidade de a gente trazer à tona. Mas eu acho que o Senhor ainda vai levantar os remanescentes, né? Os remanescentes vai ser levantado, então, sendo levantado para isso, para libertação, para batismo com o Espírito Santo, para que o fogo venha sinais, inundar. Maravilhas, milagres. Sim. Nossa, a gente via tanta coisa, né? E Nossa. aí, hoje, se a gente for perguntar para um adolescente, você já viu? Não, nunca vi. Só os testemunhos e tudo mais. E aquilo era comum pra gente, assim, no culto no lar que a gente ia, a gente via a pessoa sendo curada, sarada. E hoje, quando a gente vê, tempo atrás, a gente foi até numa conferência, eu e a pastora Cris, e aí teve sinais de maravilhas lá. Teve uma cura, assim, e a gente ficou, uau! Porque hoje não é comum se ver. Então, quando a gente vê assim, a gente fala, meu Deus! E a gente fica maravilhado. E hoje, até mesmo quando a gente conta um testemunho de um milagre sobrenatural que Deus fez, que Jesus fez, as pessoas ficam olhando assim como se fosse uma coisa natural, tão simples. E não, como que você vê alguém que está doente, o Senhor fazer uma cura ali? Você sabe do meu testemunho de tumor, de nódulos, coisas que sumiram, desapareceram. Eu na fila para ir fazer cirurgia e o médico falar, não, você não é a mesma pessoa. E quando você conta esses testemunhos, as pessoas ficam olhando assim, legal. Como se fosse uma história, tipo, comum. Não é? E porque hoje eles querem viver outras coisas, né? Estão trazendo outras coisas para ele que estão dispersando o real foco mesmo, que é o Espírito Santo. Você acha que hoje é muito mais o você buscar as mãos? Do que a face? Não é? É o cômodo, né? O mais fácil. Sim. É sempre o mais fácil ali. E o Espírito Santo, ele exige muita renúncia. Muita renúncia. Então, eu tenho que renunciar muito para obter os dons espirituais. Eu tenho que renunciar muito para ser usado pelos dons, para que eu seja cheia do Espírito Santo. Eu tenho que estar limpa, purificada. E isso me custa muito. Porque muitos querem a unção, né? Muitos falam, eu quero unção, quero unção. Mas, para o nível de unção, cada vez maior, é necessário uma renúncia maior. Sim. Não é? Se a gente for ver os grandes avivalistas, eles oravam 4 horas por dia, jejuavam, né? Aí eu fico vendo as histórias, o meu recorde de jejum, assim, foi 36 horas. E aí eu vejo, eu jejuei 7, eu jejuei 21, eu jejuei 40 dias. E a gente olha e fala, uau! Mas só que a gente hoje não quer renunciar à comida, não quer renunciar às horas que a gente passa, porque isso
confortável pra Tira gente. a gente, né? Tirar da zona do conforto Isso. hoje não é viável, né? Não. Muitos querem, né? Que eu quero unção, quero isso, quero aquilo. Mas a questão da renúncia mesmo... E é a renúncia mesmo em Senhor, eu estou te buscando não porque eu quero. Porque aí tem uma diferença, né? Você buscar o Senhor porque você quer os seus bens materiais, porque você quer respostas do Senhor, ou porque você quer os seus dons. Outra coisa, Senhor, eu estou te buscando porque eu quero te conhecer. É a intimidade, é face a face. É isso que eu quero. Então, quando você caminha para esse nível de intimidade, Senhor, mostra aqui qual é o caminho mal que está aqui. Mostra aqui, Senhor. Vai limpando, vai limpando, vai limpando. É impossível, quando você tem esse nível de renúncia, você não viver o extraordinário de Deus, né? Do derramar da presença dele em nós. É, porque a gente tem que renunciar, né? A gente não quer... Hoje tá tudo muito mais fácil. Não, é só você fazer isso com o Espírito Santo, é só você pegar os atalhos. Sim. Né? Os atalhos. E os atalhos, eles não nos levam para o caminho correto, né? Isso é verdade. Às vezes a gente é mais ferido nos atalhos do que na jornada que a gente realmente tem que vivenciar com o Senhor. Por que você acha que as pessoas paralisam nesse caminho da renúncia, Fá? Né? É lógico que parece uma pergunta muito óbvia, né? Mas, assim, hoje o que faz uma pessoa que quer começar a buscar, como a gente vê o que a gente viveu há muitos anos atrás, hoje, né? Parece que quando você fala sobre uma questão de renúncia ou do buscar essa intimidade com o Senhor, parece que a gente está falando horrores, né? Parece que isso é só para alguns, foi só para alguns avivalistas que Deus fez, né? Billy Graham, John Wesley, não sei o quê. Parece que foram só para eles. O que você acha hoje que parece ser muito mais desconfortável hoje tanto hoje para a juventude, para homens, para mulheres, para a gente voltar a viver? O que você acha? Dri, o conforto hoje não está só exclusivo da juventude, né? A gente costuma colocar um peso muito grande na juventude, um jugo muito grande na juventude. Sim. Mas se a gente for ver, a juventude está recebendo o avivamento, então saindo do desconforto mais do que os anciãos, vamos dizer assim. Né? Hoje, meio que parece que os papéis mudaram. Sim. Então, hoje a gente vê a juventude muito mais intensa, com muito mais vontade, muito mais sede de buscar o Senhor e falar assim, olha, o Senhor quer que você renuncie, entrega isso no altar, e eles entregam com facilidade. E os mais velhos estão com essa dificuldade. Sim. Mas eu acredito que é porque deixar o velho dói. É desconfortante, né? Porque você já está ali acostumada a ficar naquele conforto, você já está acostumada com aquilo. E muitas vezes a gente fica apegado com aquilo que é velho. Sim. Eu não sei se vocês estão conseguindo me entender. Sim, então, sim. A espiritualidade antigamente, ela vinha com peso, com jugo, muitas regras. Com alguma coisa. Se você não orar desse jeito, tem que orar de joelhos. Não tem que orar às 3 da manhã, tem que orar... Tudo era colocado numa caixa. Isso. Se não for... Esse item dessa caixa não funciona. Tem que orar o Pai Nosso antes de começar a orar. Tem que pedir perdão pelos seus pecados antes de começar a orar. Então, tem todo um roteiro, um cronograma. Ritual, né? Um ritual. E aí, para eles é muito desconfortável isso. Sim. Então, às vezes, o Senhor é Deus da simplicidade. Jesus é simplicidade. O que Ele quer, de fato, de nós não é um ritual. Sim. Né? Não, o que Ele quer é a simplicidade. Ele quer a sinceridade, a simplicidade de você mostrar vulnerabilidade para Ele. A renúncia não acontece porque nós não somos vulneráveis ao Senhor. Porque nós chegamos até Ele e vemos Ele não como Pai, mas nós vemos Ele, nós não temos temor ao Senhor, porque o temor é amar a Deus. Nós temos medo de Deus. Quando a Bíblia diz para a gente ter temor. Eu tenho medo de Deus porque eu não posso chegar assim. Por quê? Porque realmente foi nos ensinado. E quando você tem medo, você não consegue ter relacionamento. Não. Você não consegue conversar, você não consegue liberar o que de fato você pensa para a pessoa que você tem medo. Sim. Você não sabe como que ela vai reagir. Então, para a gente, sempre foi um Deus vingador. Olha, se você fizer isso, Deus vai descer a faca. Olha, Deus, aquela pessoa fez isso para mim, se vinga dela. Então, sempre foi mostrado um Deus vingador para nós. Sim. Então, eu acho que a renúncia das pessoas, o desconforto, elas não conseguem por isso. Por temer com que, quando elas saírem do desconforto,
desconforto ou daquilo que elas foram programadas para fazer, elas acabem sofrendo alguma retaliação de Deus, vamos dizer assim. Sim. Aí, por exemplo, você para e vê, nisso que você está falando, a diferença da gente olhar para Deus e reconhecer Ele como Pai. Não é verdade? É isso, porque o relacionamento, você olhar para esse Senhor e não ter só um medo, que, né, que era o que foi ensinado para a gente foi imputado o medo. E hoje nós conhecemos que nós somos livres em Cristo Jesus e sabemos que Deus, Ele é o nosso Pai. Hoje a gente sabe que a gente não precisa viver com aquelas regras dentro da caixa, porque... Se cantar esse hino, é a hora que o fogo cai. Se você ajoelhar dessa maneira, é a hora que ele responde. Se você deixar seu cabelo dessa maneira, é a hora que o Espírito Santo vem. Nós aprendemos assim, não foi, Fá? Sim. Ai, pelo amor de Deus! Tem umas histórias aqui que não cabem aqui no podcast, mas é umas histórias bem... Sim, porque a gente aprendeu assim. E depois a gente foi descobrindo, através do Espírito Santo, a paternidade de Deus. E quando a gente descobre essa paternidade, muda muita coisa, não muda? Muda. Muda tudo. Né? Muda tudo, que aí você sabe quem realmente você é. Sim. Não tem como a criação saber quem ela é se ela não conhece o Criador. É verdade. E o conhecer é conhecer de fato. É Sim. conhecer os atributos dele, as características dele, o caráter dele. Porque tudo isso, a gente vai precisar de tudo isso para que a gente viva uma vida real com Deus. Sim. E para que a gente traga o evangelho também. Né? Porque nós temos que ser o quê? Imitadores de Cristo. Sim. Né? Então, nós temos que ter a mesma função de Cristo aqui. Então, as regras, elas nos trazem um peso muito grande. E tem muita gente que vive ainda debaixo desse jugo. E você vê, assim, cansadas, desistentes. Vão hoje para os cultos por uma rotina. Sim, porque tem que ir. Então, você vê... É engraçado que quando canta um louvor mais worship, assim, aí o pessoal vai lá, mas é quando toca um Cassiane, né? O corinho de fogo, vai! Eu amo os corinhos de fogo, hein? Eu gosto. Não, corinho não. Corinho eu gosto. Não gosto muito. Não é que eu não gosto, não é o que eu escuto muito. Mas eu gosto de um Cassiane, né? Assim, Cassiane E aí você vê assim que o pessoal fica... Mas por quê? Porque foi ensinado que o Espírito Santo só desce, só se movimenta com o corinho de fogo. Sim. Com o louvor pentecostal. Né? E tem várias manifestações do Espírito Santo, né? Sim, é verdade. E a mais intensa é quando você está em adoração com ele. Né? Isso é verdade. Aquela que você está no secreto, assim, chorando, lágrimas, e tem rios, assim. E realmente é isso, é mostrar a vulnerabilidade. Tá sem protocolo nenhum, o Espírito Santo, eu não tô ajoelhada, eu já deitei porque eu não aguento mais ficar em pé. Já literalmente rasguei minhas vestes espirituais. Você não se preocupa com quem está ao seu redor, se vão falar ou não, porque você está no chão, jogada, chorando, clamando, né? Você teve, Fá, muita dificuldade para descobrir e viver a paternidade de Deus? Tive. Teve? Por quê? Eu acredito muito que eu tive essa... Pela família disfuncional, né? Sim. Minha mãe e meu pai se separaram muito cedo. Tinha algumas questões de agressões e tudo mais deles. E com 9 anos, minha mãe e meu pai se separou. E, pelo contrário, assim... Mãe, desculpa estar falando isso, mas... né? Faz parte da história da minha vida. Mas sabe quando você sente um alívio, assim? Sim. Né? Então, não fui aquela criança que, quando os pais divorciaram, você sente, você chora, você... Não, meio que foi um alívio. Pelo quadro que vocês viviam. Isso. Só que o meu pai também era alcoólatra e tudo mais. Mas, Dri, eu nunca senti raiva do meu pai. Sim, né? Nunca senti raiva do meu pai, aquela coisa... Pelo contrário, tem coisas, assim... que me levam até a memória dele, que eu tenho hábitos hoje, né? Dele. Uma das coisas, assim, que eu admirava, assim, que ele era todo organizadinho. Como eu queria ter puxado isso dele, né? Ele era todo organizadinho, todo arrumadinho, todo limpinho, assim. E eu olho pro meu pai, assim, com muita honra, sabe? Tipo assim, não tenho... não tenho, apesar das coisas que ele fez, eu olho pro meu pai com muita honra. Hoje ele é falecido. Sim. O Senhor salvou ele. Amém. Nos últimos instantes, glória a Deus.
Mas eu tenho muita honra. Só que a minha paternidade foi complicada com Deus. Por quê? Porque na minha mente eu teria que ter feito pro meu pai mais do que eu fiz. Então, normalmente as pessoas têm uma paternidade com Deus, assim, difícil, pelo fato de ser abandonada, rejeitada, né? E eu não. Eu foi pelo fato de que eu achava que eu não era filha boa o suficiente. Então, como eu não achava com meu pai, então para Deus também não ia ser boa o suficiente. Você ficava em busca de sempre fazer tudo mais para agradar a Deus e ainda achando que sempre você estava muito longe. Tipo assim, não, eu tô fazendo muito pouco para Deus. E aí, meio que aí eu não fazia nada, porque, tipo... Ele nunca vai me aceitar e receber. Tem pessoas que fazem melhor, eu nunca, sabe, eu não sou boa o suficiente. Então, isso foi muito difícil. Até o dia que ele nos encontra, né? Sim. E até o dia que ele nos encontra. E eu acredito muito, 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 assim, no nosso encontro, assim, no nosso primeiro encontro. Aquilo foi um divisor de água. Foi um divisor de água. Eu acredito que realmente estabelecido a paternidade de Deus ali foi o início, sabe, assim? Sim. De eu entender quem eu realmente era em Deus. Porque até ali, lembra as conversas, né? As coisas que eu falei para você no seu ouvido? Sim. E eu me sentia, tipo assim, inferior a todo mundo. Sim. Né? Tipo, então, na época, o Robson já era o pastor, mas eu não me posicionava como pastor. Não, porque não era nem pelas pessoas. A gente também tem a gente gosta muito de terceirizar a culpa pro outro, né? Sim, sim. Mas eu não me estabelecia como pastora e nada. Você não se achava digna? Não. Eu era, tipo assim... Porque até então, eu era pequena demais. Entende? Na questão espiritual, ao meu ver. E aí, naquele dia que o Senhor usou você para fazer aquele ato profético, foi o início de tudo. E aí, ali foi o deslanchar. Mas, realmente, a paternidade de Deus veio para mim como um choque. Tipo assim, eu entendi, agora eu sou filha, eu tenho que fazer. Foi quando a gente abriu o ministério próprio. Que o Robson sentou comigo, assim, sabe? E ele falou assim, olha, o Senhor já vem falado... Eu orei, o Senhor confirmou, nós vamos abrir o ministério próprio. Agora, o que acontecer vai ser responsabilidade minha e sua. Sim. Não tem mais o pastor para poder levar as coisas. Agora não tem mais a gente. pastora para trazer para, né? Agora é nós dois. E aí eu falei, eita... Agora eu tenho que tomar posição. E realmente eu renunciei, porque eu renunciei serviço, renunciei... Sim. E aí sim eu comecei a pegar um posicionamento e ali eu entendi, o Senhor foi trabalhando. Acho que a paternidade de Deus, ele trabalha sempre, né? Sim, sempre. Sempre a gente vai descobrindo, isso. É verdade. E aí ali foi a caminhada assim de eu realmente entender e falar assim, olha... chegou a hora. Sabe quando Deus fala chegada a hora? Então, agora, essa foi para mim, chegou a hora. Mas é porque, assim, a gente fala da caminhada e a gente vai descobrindo muitas coisas, né, ao longo da caminhada. Você falando agora sobre a questão da paternidade, eu tive uma vez que o Senhor, ele me confrontou. Ele me confrontou bem legal. Porque, assim, a gente vem de uma questão... Deus, ele sabe de tudo. Então, ele sabe. Se a palavra fala que ele sabe... as palavras que vão sair da minha boca antes de sair, então ele já sabe tudo que eu preciso e necessito. Eu tinha muito disso dentro de mim. Até um dia que o Senhor falou para mim, eu estava clamando por uma situação, e na época ele até usou um profeta mesmo, que não sabia nada que estava acontecendo na minha vida. Eu estava assim, num crivo, assim, numa crise, assim, conversando com o Senhor. E aí ele pegou e veio e falou para mim, eu quero que você me fale o que você quer. E aí teve um dia, o Senhor levou um profeta até onde eu estava, e o Senhor falou, filha, eu quero que você fale para mim o que você quer. Abre a sua boca e me fala. E eu lembro que eu olhava pro profeta, assim, chorava horrores, né? Você sabe, e fui curada, porque hoje eu choro, mas porque eu fui curada, tá? Porque minha mãe, você lembra? Minha mãe me pegava, dava umas palmadas, eu não chorava, gente, pra nada. Sério? E eu fui curada. Não chorava. As minhas irmãs choravam, aquela coisa, e eu falava, não choro. Eu não sei o porquê, eu estabeleci algo dentro de mim que eu falava, eu não vou chorar nunca. E aquilo eu fiquei muitos anos, até que eu fui curado pelo Senhor. Hoje, qualquer coisa eu choro. Se eu começar a falar demais, já começo a chorar. E aí eu lembro que naquele dia o Senhor falou, filha, eu quero que você fale para mim. E aí escutei todas as outras coisas que o Senhor falou, e eu fui para casa e fiquei pensando, falei, Senhor, mas o Senhor já não sabe? Pensando, né? O Senhor já sabe? E aí eu lembrava o Senhor falando, eu quero que você fale.
Então, foi algo que eu precisei aprender a falar com o Senhor. E aí, eu fui em casa, fui sentar, fui orar, né? Fui degustar tudo aquilo ali que o Senhor tinha falado. Aí, eu parei e vi. Eu falei, nossa, Senhor, realmente, eu oro por vidas, oro por pessoas. E, tipo assim, enquanto eu tô fazendo tudo pro Senhor, eu sei que o Senhor tá cuidando de mim. Então, eu ficava assim, bom, Ele já sabe o que eu preciso. Então, eu não preciso ficar, Senhor, isso, Senhor, aquilo. Não, e naquele dia, o Senhor me constrangeu e falou, eu quero que você fale. Então, dessa época, eu lembro que o Senhor foi vindo num trabalhar de uma construção na minha vida mesmo, de falar com Ele e conversar, sabe? Tete a tete, como um pai mesmo. E aí eu vi que eram prisões, eram coisas que eu estava amarrada, né? Que a gente está na igreja, você ora, você jejua, você faz um montão de coisa, mas prisões que realmente eu estava. E depois, lá para frente, o Senhor foi revelando para mim o porquê daquela situação estava na minha vida. E a partir dali eu rompi também. Que eu falava, Deus do céu, como a gente vai conhecer a paternidade dele, né? Sim. Esses dias eu perguntei para as meninas, a gente estava num tempo ali nosso, das meninas da igreja, e aí eu falei, gente, sabe qual é o maior erro que a gente faz na oração? É não orar por nós mesmos. E aí eu perguntei para elas, quanto tempo vocês tiram no dia para orar por vocês? Porque a gente ora por todo mundo. Sim. E aí a gente segue isso. Mas Deus conhece meu coração, Ele sabe o que eu preciso. Eu ele preciso sabe falar, eu né? tô. O que eu preciso, porque Ele sabe. Ele sabe quais são minhas dores, Ele conhece me conhece até melhor do que eu mesmo. Sim. Mas quando a gente ora ao Senhor por nós mesmos, nós estamos mostrando a nossa vulnerabilidade. A nossa total dependência dele, né? A gente consegue liberar o segredo do nosso coração para os amigos, para as amigas, mas a gente não consegue liberar para o Senhor. Uhum. Né? E aí, quando nós liberamos isso e oramos por nós, eu acho que o Senhor, Ele... É um trabalhar, né? Porque ali a gente começa a se despir, literalmente, né, Fá? E eu acho que aí a gente também começa a ver coisas que a gente não enxerga. Sim. Porque a oração é totalmente conduzida pelo Espírito Porque Santo. uma coisa é eu parar aqui e orar por você, né? Senhor, traz a cura. Uma coisa é eu estar intercedendo, né? Outra coisa é a intimidade, é isso, né? A gente rasgar o nosso coração, não as vestes, mas tipo assim, eu tô aqui, ó. Porque quando a gente começa nesse nível de intimidade, a gente vai vendo como o Espírito Santo vai nos confrontando. E o quanto a gente tem que mudar, transformar, porque aí a gente começa a liberar coisas assim que a gente... Senhor, tem um resquício aqui. Né? Tem que ter uma liberação de perdão. E aí é nesse orar por nós mesmo que a gente vai... o Senhor, o Espírito Santo também vai trazendo revelações para nós. Sim. Do que a gente acha que não sente e tudo mais. É verdade. E aí você passou essa caminhada, que aí você foi descobrindo essa paternidade, né, do Senhor. E a gente sabe que são altos e baixos, né? A nossa questão ministerial, as guerras que a gente enfrenta, coisas que a gente passa que a gente não espera, às vezes traições que a gente sofre também. Um pacote de coisas, né? Um pacote de coisas, essa é a verdade. E aí, nessa caminhada, Fá, eu vi que você... Hoje, o Senhor, Ele tem te levado a cuidar de mulheres, né? Hoje você está lá no seu ministério com o pastor Robson, que vou trazer ele aqui também, que é bênção demais o pastor. Fica aí o convite aí, pastor, tu vai vir aqui, viu? Tem muito a nos ensinar. E hoje o Senhor tem dado um ministério de mulheres, né? Você tem a igreja, claro, que está seguindo com o pastor Robson, os obreiros, as obreiras, o povo que está ali batalhando, porque um pastor e uma pastora não faz uma igreja sozinha, né? Nós precisamos, e a gente sabe que é árduo o trabalho, mas é gratificante. Sim. Né? Tem dias que a gente chora muitas lágrimas de alegria, muitas vezes lágrimas de tristeza também, e porque são muitos desafios, né? Sim. Na verdade, o pastorado é um grande desafio, e se você não olhar para o Senhor, você não consegue permanecer, né? E aí, diante de toda essa transformação, tanto de quando você aceitou Jesus, a sua família, né? Suas filhas também, o pastor também, vocês estão aí trabalhando. E sobre a questão de mulheres, você tem um projeto que é o Mulheres Submersas, né? Nossa, projeto. Mulheres Submersas. Ô, Fá, o que foi que te levou a criar essa mentoria? Porque, gente, olha só, pastora Fabíola... Rose, eu sempre falo Rose. Pastora Fabíola Rose, ela é mentora e o Senhor deu para ela o Mulheres Submersas.
Olha só que chique, hein? Vocês vão depois pegar o Instagram dela, que eu vou deixar aí o Instagram pra vocês. Vocês vão se inscrever no Instagram dela, vão mandar mensagem pra ela também, pra saber mais que vocês precisam passar nesse... Precisamos, né? Que eu ainda não passei nessa mentoria da Fá, hein, Fá? Ainda não, mas vamos conhecer em nome de Jesus. Mas, Fá, o que foi que te levou a criar essa mentoria? Dri, a primeira coisa, assim, que eu quero falar, antes de eu falar do que me levou a esse projeto, é... Quando nós falamos que são mentoras, as pessoas colocam um glamour nisso, né? É. Nossa, é mentora. Oh, meu Deus. Mas mal sabe ela que é um lugar muito perigoso ser pisado. É. Muita responsabilidade. É. Por quê? Você ali, quando você é mentora, você está tendo acesso ao coração de alguém. Sim. Né? É muito sério. É a intimidade de alguém. E aí tem as pessoas que estão por escolha, né? Eu escolho estar nessa mentoria, eu escolho viver essa jornada de fato. Mas tem outros que vai por curiosidade ou vai porque eu quero que a mentora resolva o meu problema. Uhum. E aí é o perigoso. Sim. Porque quando nós damos um conselho, ou nós aconselhamos e nós vamos lá mapeando a pessoa, e aí o Senhor nos dá uma direção e a gente, olha, é assim, eu acho que você tem que fazer assim, tudo mais, e traz para ela essa direção, a pessoa tem duas escolhas, ela vai fazer aquilo ou ela não vai fazer aquilo. Sim, sim. Né? Só que se der muito certo para a pessoa, eu fiz a mentoria, eu não sei o quê. Só que se ela der muito errado... Uhum. Você vai ser a culpa toda vai cair em cima de você. Sim, é uma a pessoa nunca vai responsabilidade. pegar a responsabilidade para ela. Olha, foi eu que não segui, foi eu que não fiz. Então, essa palavra mentora é uma responsabilidade muito grande. E é um lugar totalmente perigoso se pisar. Porque ali a pessoa está entregando o coração dela para você. Sim. Né? Você está tendo acesso aonde pouquíssimas pessoas têm. Além de ter a questão da parte emocional, que é onde você tem acesso, você também tem acesso às questões espirituais. Sim. Né? Porque não é, estamos trabalhando, fazendo uma mentoria, porque é só o emocional. Não. É tudo atrelado com a questão espiritual, né? Espiritual. E aí, a criação da mentoria é um chamado, né? O Senhor falou assim, olha, vou te dar mulheres nas suas mãos, você vai cuidar. E aquela pessoa incapaz, né? Tipo assim, ai, Senhor, mas eu sou tão nova. A improvável, né? Ai, meu Deus do céu. E aí... Mas aí a gente começa a ver que o chamado, ele nunca acontece do nada. O chamado, ele sempre esteve com você. Então, quando você começar a observar lá, sua infância fala assim, olha, realmente, o chamado estava lá. Já foi uma construção, né, Fá? Isso. Porque você pode ler livros e aí tudo mais, mas, assim, o real, assim, do teu chamado é o Espírito Santo. A dependência dele, com né? Ele, a intimidade com ele. Até porque são pessoas diferentes. E o livro vai te dar um norte, né? Tudo mais. Mas só que a palavra de Deus e o Espírito Santo, ele vai expandir para todos. Né? Para todas as áreas. E aí, o Mulheres Submersas foi criado, o Senhor deu esse chamado. E até então, eu fazia na igreja, né? Tipo, eu encontro com as meninas, a mentoria ali pouquinho com as Minhas meninas. discípulas que estão aqui. E tava satisfeita, né? Tipo assim. Só que aí começou a expandir. E aí, tem uma época que eu era mais assídua nas redes sociais, e aí começou a vir gente de outras igrejas, pastoras para falar comigo e tudo mais. E aí começou aquele compartilhamento. Eu lembro que uma época eu peguei a parte da Bíblia índice que fala? Como que fala? Isso. E aí eu peguei e eu coloquei profeta menor, os Pentateucos, eu pintei tudo de uma corzinha. Aquilo explodiu. E aí, várias meninas, assim, e das idades, teve uma adolescente que ela me marcou muito, que eu falava muito sobre servir a família, né? E eu falava mais para mulheres casadas. Ela falou assim, eu sou adolescente, como que eu sirvo meus pais? Olha só que legal. E aí começou a vir pessoas de todos... E eu falei, Senhor, eu tenho que, né? Tem que ter uma direção, porque tá ficando grande e eu não consigo mais uma a uma. Sim. Né? Porque às vezes você tem que ser individual. E aí foi aí que o Senhor me deu o Mulheres Submersas, que tá no meu coração faz tempo. Tá aqui no coração, guardado na gavetinha faz tempo. Mas aí, no começo do ano, né, eu participei da sala de cura e o Senhor
trouxe, assim, abriu o leque para mim, assim. Olha, não é só nas 4 paredes. Porque eu ficava muito assim... Que a gente é pastora, a gente vai direcionar, mas tem gente que não vai querer. Sim, sim. E a direção. E aí você pega e fala assim, mas como que eu vou mentorar mulheres de fora? Se as de dentro, né? Algumas, assim, Senhor, dá trabalho. Mas aí a gente começa a olhar para isso. Só que tem uma hora que não dá para você ficar ali na bolinha. O Senhor mesmo começa a soprar. O Senhor começa mesmo a vir expandir. sem você ir atrás. Começa. E aí, eu falei, Senhor, é necessário criar a mentoria. E aí, foi criada a mentoria Mulheres Submersas, com um projeto de... Sabe quando você vai... Você começa a observar as meninas e você começa a olhar, assim, ouvir. Sim. E você fala, Senhor, isso não é só espiritual. Sim, sim. Sabe, isso não é só que o marido é ruim. Sim. Isso não é só porque existem ela não raízes gosta. aí, né? Tem coisas. Tem raízes. E aí, a mentoria, ela tem cura, libertação, tem cura interior. Porque não adianta a gente só ir lá e falar assim, olha, você tem que se submeter ao marido, olha, você tem que servir ao Senhor. Se a gente não tratar de tem que curar a raiz. A raiz, isso. é isso mesmo. A raiz. E aí foi criado. Aí foi indo. Foi. Ah, foi aleluia. criada e estamos aí. Amém. Você mesmo, por exemplo, você já passou por algum momento que mesmo você servindo a Deus, você ainda tinha feridas e prisões? Você passou por isso? Muitas. Prisões internas? Muitos momentos. Mas tem um específico que faz pouco tempo, né? Foi quando a gente abriu, a gente transicionou a igreja da Tel para a Aba. Né? Que aí a gente comprou o terreno, construiu a igreja, o templo e tudo mais. E aí, nesse momento, assim, eu fiquei bem... Deu bem um baque, ferida, né? Ficou. E o ruim de tudo isso é que quando você tá ferida, você fere muito. Né? Porque aí eu olho para trás e falo, gente, eu devia ter agido diferente. Sim. Então, você fere muito. Então, essa foi, assim, o auge da ferida, assim, ministerial. Que doeu. E aí, as pessoas vêm buscar ajuda e você tá tão ferido e ali aprisionado por uma dor que aconteceu que você tenta até ajudar e, às vezes, a gente ainda não consegue. Você até vai num certo limite, mas a gente vê o quanto essas prisões atrapalham o nosso ministério, né, Fá? Atrapalha em tudo, né? Porque aí se a gente não conseguir fluir espiritualmente, a gente não flui em nada. Não flui, é verdade. Porque a gente aqui é só passagem, né? É verdade. Nossa casa é lá em cima. É verdade. Então, a gente, realmente, quando a gente tá mal espiritualmente, a gente tá aprisionado espiritualmente, assim. E foi realmente espiritualmente que aprisionou, que aí você se sente incapaz, você não é uma pastora boa o suficiente. E essas vozes vêm para você, você acredita e aí você trava. Verdade. E com isso que te aconteceu, sobre esse aprisionamento que você mesmo viveu, qual foi o ponto de virada? Né? Qual foi o ponto de virada ali da sua vida espiritual que te fez mergulhar mais fundo em Deus e que te tirou dessa situação? Porque a gente fala, gente, às vezes as pessoas olham assim e falam, mas pastor, isso, aquilo, outro, não tem dor? Não tem, porque às vezes a gente tem que lidar com uma ofensa que a gente recebe, a gente tem que lidar com uma mentira, uma fofoca, uma calúnia que é levantada, e por mais que a gente saiba que você não tem que dar ouvido para o escarnecedor, para o perverso, por mais que a gente saiba tudo isso que a gente mesmo prega e ensina, mas, tem hora que a gente é pego de surpresa que aquele que comeu na minha mesa, que nem Jesus, né? Pensa Jesus ali com os discípulos, ali, aquele que comeu comigo, né? Tá ali com Jesus e daqui a pouco sai para poder entregar a Jesus, né? Aquele que te beijava no rosto, aquele que comia com você na mesa, foi aquele que te feriu. E para a gente sair dessa dor, dessa prisão, qual foi o ponto ali nesse mergulho mais fundo que você teve em Deus, que você falou, calma, agora eu preciso sair disso aqui, que eu preciso seguir? Lembra? Como que foi que isso aconteceu? Foi uma madrugada que eu tava orando e tava deitada, assim, né, no tapete, assim. E aí veio muito forte, porque eu sabia que eu tinha que liberar perdão, né? E aí, o liberar perdão é você deixar a pessoa ir, né? E não ficar presa a ela. E aí, eu peguei e falei, Senhor, eu preciso liberar perdão. E aí, eu comecei a orar, liberando perdão. E eu era muito específica. Eu falava, Senhor, eu perdoo o fulano, e eu falava o nome. Sim, isso é muito importante, né?
Porque, ai, Não adianta Senhor, você falar, eu perdoo perdoo. todas as pessoas que me ofenderam. Não, você tem que falar. Você tem que falar o nome da pessoa que você tá perdoando e a ofensa que a pessoa Porque te isso fez. desliga no reino espiritual, né? Porque na palavra fala, aquilo que você ligar na terra, será ligado no céu. Se você desligar na terra, será desligado no céu. Isso. E aí, nessa madrugada, foi o início de uma cura mesmo, assim, sabe? E aí, eu comecei a orar e falando, Senhor, eu perdoo essa pessoa por isso e isso. E aí, começou realmente a liberação de perdão. E foi assim. fácil você liberar e falar, Fá? Não. Não. Você sabia que precisava fazer, mas não foi fácil. Eu sabia. Porque, assim, a gente, nessa parte, a gente tem que olhar pra gente. Uhum. O quão preso eu estou, o quão ferido eu estou e o quanto está me afundando. Então, mas não é mais sobre liberar o perdão para alguém, não é mais sobre o alguém. É sobre mim. você. Então, quando nós não liberamos o perdão, automaticamente a gente está ficando presa. A gente está sendo presa à pessoa. E aí a gente fica remoendo aquilo, e é como se a gente ficasse cutucando a ferida. Sim. Aí eu vou a Deus, oro a Deus e quero que o Senhor me perdoe. Sim, E eu não perdoo. Senhor, perdoa meus pecados, assim como eu perdoei quem... Não tem. A gente não consegue nem orar o Pai Nosso, né? É verdade. Porque não tem. Então, assim... E aí a gente começa a liberar o perdão, assim, eu acho que... a liberação de perdão foi o que começou a me realmente, assim, a vir a me curar, assim, a me tirar desse Que foi estado. te tirando. E aí a gente vê, por exemplo, tem muitas mulheres que às vezes estão... que não conseguem, né? Elas querem viver o plano de Deus na vida delas, mas sempre parece que tem algo prendendo. E muitas vezes, não é, Fá? Para você que trabalha com mulher, quando a gente vai ver de 10 mulheres que o Senhor traz para nós, para a gente trabalhar, seja fazer uma mentoria, um discipulado, uma sala de cura, quando a gente vai ver de 10 mulheres, 9, é bem isso, 9 é por falta de perdão. Hoje é uma das coisas que mais tem afetado a humanidade, né? É a falta do perdão, de liberar o perdão para o outro, e o que mais tem conectado um ao outro. Porque tem pessoas que ela não consegue perdoar, mas ela também não consegue sair daquele ambiente, daquele núcleo. Sim. Né? Tem pessoas que não conseguem ter uma conversa com a pessoa que machucou e tudo mais. E, às vezes, a pessoa também não vai querer falar com você. Porque ela está machucada também. Sim. E aí, ela não quer falar com você. Então, você pega e você não faz uma oração de liberação de perdão, você não libera o perdão e você fica aprisionado, porque você fica remoendo, mas aquela pessoa me fez, aquela pessoa me fez. E aí, você fica preso num lugar onde não te cabe, vestindo uma roupa que não te cabe, usando um anel que não te cabe. E aí, você fica ali, você fala assim, ai, mas e agora? Aí, nós colocamos a culpa no outro, e quando a gente tem que pegar a autorresponsabilidade para nós. Eu ainda fico esperando com que o outro venha... Não, é ela que ferrou, é essa pessoa que vai ter que vir me pedir perdão. Eu não preciso liberar porque eu não fiz nada. Foi ele que me ofendeu, foi ele que fez. Então, para que eu vou pedir perdão? Uma das coisas que a gente tem que entender é que não importa o que a pessoa é com a gente, o importante é o que eu sou com o outro. Sim. Né? Então, a pessoa não quer liberar o perdão para mim, a pessoa não quer perdoar. Eu já fui pedir perdão para uma pessoa e a pessoa falou assim, não, a gente precisa conversar. Eu fiz minha parte. Porque você tem que fazer a sua parte. Sim. A pessoa, ele não quis liberar o perdão com você. Quer dizer, tem gente que não vai querer mesmo. Não. Tipo assim, você tá me pedindo, mas eu não quero. Sim, mas aí o Senhor te liberou. Sim. O Senhor te liberou. Então, assim, a pessoa pode ser que você não esteja liberada pela pessoa. A pessoa está presa a você, mas é uma questão dela. Sim. Né? O perdoar não é sobre o outro, é mais sobre mim do que sobre o outro. Sim, é Entende? isso mesmo. É a gente fazer a nossa parte diante de Deus. Se a Sim. pessoa aceitar o perdão, não... Até porque Deus, quando lá tá, Senhor, você vai aparecer para lá, né? Ai, e aí, Fabiola? A pessoa te perdoou? Não, ele fala assim, você perdoou a pessoa? Sim. Você liberou perdão para ela? Ele vai perguntar sobre mim, não vai perguntar sobre o outro, se o outro me liberou perdão ou não. Sim. Vai ser, Então, não vai ter terceiros ali, né? Não. É eu que vou ter que realmente tomar a minha posição. Ele vai perguntar sobre mim, as Sim. minhas responsabilidades, as minhas ações, Sim. não sobre o outro. Mas é verdade. Aí, por exemplo, você falou que você estava lá no tapete, em que você fez essas orações, colocou diante do Senhor cada pessoa, orou e liberou. E o colocar diante do Senhor não foi a oração, tá, gente? Senhor,
Vem com a tua mão e pesa. Ah, Senhor, reduz ao pó os meus inimigos. Não é, gente? Isso, olha, para de palhaçada. Nossa. Não é isso. Não. Porque, gente, olha, às vezes o pessoal fala, mas a Bíblia fala que a gente tem que tomar muito cuidado. Aí tem tanto crente fazendo oração. Vai lá, Senhor, pesa mesmo, põe no pó, porque fez isso. Não, é Senhor, olha, eu libero o João que fez isso, me fez sentir de tal maneira, eu libero, eu perdoo, eu abençoo a vida do João em nome de Jesus. É isso. É sobre isso. É sobre isso, não é, Fá? Que tem um monte de crente aí falando, às vezes fala, eu não sou idólatra, não sou mas quanto crente feiticeiro tem, gente? Desculpa. É. Não é verdade? Usando as orações, fazendo oração contrária e orando para Deus reduzir ao pó, para Deus matar. Tá vendo? Você viu o que aconteceu na vida do fulano? É Deus pensando na mão, meu irmão. Na nossa época, a gente vivia muito isso, né? E hoje, ainda também. Tem muito. Hoje tem. Muito, Hoje tem muito. A gente vê, a gente passando 20 anos atrás, mas a gente vê não, hoje quanto crente tem fazendo isso. É. A gente segue a linha de pensamento que todo mundo vai colher aquilo que planta. Sim, é o que a palavra mostra. Então não precisa orar, só liberar a pessoa. Só liberar. E aí ela vai colher o que plantou. E até hoje existe, foi muito engraçado uma época que teve uma menina que saiu da igreja. E um casal, na verdade. E o filho dela se machucou. Uhum. E aí mandaram mensagem pra mim, olha, pastora, é Deus cobrando. Eu falei assim, eu não acredito que o filho pague pelos pecados dos pais. Então, tipo assim, eu não acreditava. E você já vê o erro de se pensar assim, né, Fá? Eu não acreditava, tipo assim, porque não foi um machucado grave, né? O menino se machucou na lança e tudo mais. Então, foi um machucado grave. Então, eu não acreditava naquilo. Sim. Né? Porque, e é o que a gente falou no começo, apresentar um Deus vingador, um Deus que vai lá com a espada. Sim. E como se eu fosse o maioral e Deus me amasse mais do que todo mundo. Mas você é reluzente, cheia de ouro como e se Deus fosse brilhante. machucar alguém por causa de mim, que eu sou tão boa o suficiente que Deus precisa machucar aquela pessoa. E é uma maneira errada das pessoas pensarem, né? Aí a gente vê a palavra, mostra pra nós que a justiça de Deus não vai operar na nossa vingança. A palavra é bem clara, que daquilo que a gente estiver semeando é o que nós vamos colher. Isso é claro, é palavra, não é verdade? Aí depois a gente vê a palavra falando que a justiça de Deus não opera na nossa vingança. Se eu fui ofendido, se eu fui a pessoa que sofreu dano por alguma coisa que me aconteceu, se eu de fato libero genuinamente diante de Deus e entrego nas mãos de Deus, Ele é juiz e sabe como fazer e como fazer todas as coisas. Sim. Não é verdade? Aí a gente vê um bando de crente orando as orações de vingança, agindo como feiticeiros e achando que estão, porque Deus me ama mais, então Deus ele vai cobrar. Então Deus ele vai matar. Até porque Jesus fala, né? Olha, se te bater numa face, vira o outro. Se mandar andar uma milha, ande duas. E ele fala assim, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Você vê que quando chegaram e chamaram Jesus de bom, né? Não. Eu não sou bom, bom é o Pai. Eu não, quando fala, né? Quando chamar Jesus de bom, que ele fala, bom é o Pai. Bom é o Pai. Bom é o Pai. Por que a gente acha que tá mais reluzente do que o outro? Não é verdade, Fá? Às vezes a gente age como uns fariseus aqui na Terra, né? Pois é, né? É tão fácil, né? A gente... Sabe que teve uns dias você falando isso agora sobre os fariseus? Eu tava estudando sobre o povo lá no deserto, né? Aí eu lendo a história de Moisés e eu ficava assim, meu Deus do céu, olha o que esse povo faz. Ai, Moisés tinha que ter muita paciência. O Senhor fazendo isso, o Senhor abriu o mar, o Senhor mandou fogo, o Senhor mandou coluna. Que povo mais ingrato. E lendo, e tipo assim, sabe quando você tá lendo e conversando com Deus, ele falou assim, mas e hoje? Você não faz a mesma coisa? Nós fazemos. Aí eu olhei assim, e ele falou, e hoje vocês não fazem? Ele falou, e hoje vocês não fazem a mesma coisa? Aí eu... Em cenário diferente, mas a ação é a mesma. Mas é a mesma coisa, né? Que a gente fica doido com o povo lá, né? A gente fica doido com eles e a gente também... Aí a gente fica, eu sou melhorzinho que você. Aí eu tô falando, não é não. Mas é mesmo. Ô, Fá, você fala muito sobre a questão da mulher que perde o plano original de Deus, né? Quais são as principais armadilhas que faziam uma mulher perder o plano original de Deus na vida dela? Tá. Todas nós nascemos no plano original de Deus.
ai, bebezinho, nasci ali. Ela nasce no plano original de Deus. O que vai nos tirar do plano original de Deus é a criação, o ambiente que nós vivemos, a educação e tudo mais, a comparação, né? E as mentiras do inimigo. Sim. Isso tira nós do plano de Deus. Então, as armas que hoje... uma das armas que hoje mais é usada é a comparação. Porque aí eu começo a comparar com o outro. Hoje as redes sociais é o que mais tem, né? Comparação. Acaba com isso, né? Com o ser humano, né? Todo mundo, nossa, tem que ser todo mundo nesse estereótipo, né? E tudo mais. Então, a comparação é uma coisa que tem deturpado a identidade do plano original de Deus. Porque a mulher foi feita para um plano original e o homem também. Cada um na tua função. E a mulher, por exemplo, hoje a gente vê o grande ataque que a mulher sofre hoje por isso. Porque é aquela coisa, na minha época, você não podia usar o cabelo hoje que eu uso. Não, você não podia usar o cacheado, você não podia usar ele black, porque você tinha que usar ele liso. E eu lembro que a gente sofria muito, porque na época era caríssimo para você poder ir no salão alisar o cabelo. Eu lembro que depois, quando eu raspei a cabeça, que um dia eu vou contar o testemunho, que talvez a Ana nem sabe uma parte desse testemunho, quando eu e a tia Rose raspamos a cabeça, quando eu raspei a cabeça, por amor à vida da Ana, eu lembro que quando o cabelo começou a crescer e começou a cachear, eu olhava no espelho e o senhor falava, foi assim que eu te fiz. Você não vai mais alisar o seu cabelo porque eu te fiz assim, você vai se aceitar assim. E aí, quando eu começava a ver os cachos, foi como se eu tivesse nascido de novo. E, na época, eu nunca mais alisei. Hoje, eu não consigo mais me ver lisa, né? Mas é porque foi algo que Deus fez na minha identidade. Porque lá atrás, a gente sofreu porque jamais eu poderia usar um black. A gente tinha que usar o cabelo grudado e todo molhado. E ainda sofria. Aquelas faixinhas. Aquelas faixinhas e a gente sofria. Então, a gente vê que hoje a mulher, ela realmente atacada, né? Que nem você falou, você tem que ser magérrima, tem que ser assim, assado. Estilo de roupa, E aí a gente tem que ver um padrão de casamento, né? O nosso marido, ele tem que colocar nas redes sociais a nossa foto, o nosso marido tem que dar flores pra gente, senão a gente... Daí a gente começa uma comparação e aí isso deturpa. E quando você vê que o casamento não é igual aos filmes românticos? Gente... Deixa eu contar um segredo pra vocês. Conta! A gente sendo pastora, a gente sabe que tem casal que coloca lá, eu amo o amor da minha vida, mas tá querendo matar o outro. Tá quase pra divorciar. É só pra mostrar pra todo mundo que tá tudo bem. Mas tem que mostrar e tudo mais. Então, assim, e aí a gente começa a comparação. Aí a comparação dos filhos, porque o filho do outro é perfeito. E isso começa a prejudicar a gente. Sim. Porque é uma das armas e a arma mais potente do inimigo. É a mais destrutiva. É a comparação, porque ela traz uma insegurança, um sentimento de ser inútil. Você nunca vai ser boa o suficiente? Não, porque aí você não é uma boa esposa, você não é uma boa amiga, você não é uma boa pastora, você não é uma boa... E as vozes vêm... eu não malho tanto como fulano malha. Eu não tenho uma casa tão linda quando... Não é? Tudo... E aí você fala assim, nossa, mas eu não prego tão bem assim. Nossa, mas eu não tenho esse dom. Assim, você começa a comparar. E aquilo que Deus te deu e o plano de Deus... Porque o plano de Deus... O chamado do Senhor, o propósito, é diferente para cada pessoa. Sim. Né? Então, eu não posso querer me encaixar na sua vestimenta. Você é alta, eu sou baixa. Né? A minha calça para você vai ficar uma pantacur. A sua pantacur para mim vai ficar uma pantalona. Sim. Então, não é adequado. Não vai caber. E aí, a gente tenta nos colocar em lugares, em padrões que não é pra gente. E aí, isso começa a fazer com que nós ficamos feridas internamente. E aí, a gente acaba sendo mulheres feridas, mulheres machucadas, mulheres... inseguras, a gente se exclui da sociedade. Então, a gente não é uma coisa tão complicada assim, porque tem mulheres que elas começam a se esconder dos outros. Sim, e muitas entram em depressão, né? Sim. Porque você nunca vai ser boa o suficiente, não falo tão bem, não sou tão magra, não sou tão bonita, queria que o meu cabelo fosse igual ao do outro, queria que o meu olho fosse igual ao do outro. Ou seja, você vive num mundo ali de Nárnia que você criou e você não vive a sua realidade. Sim.
E aí, é uma das armadilhas, assim, que essa armadilha, assim, e ela vem... Que a comparação não é exclusividade de uma área da vida, né? Ela vem para tudo. Para tudo. Então, eu sou... Aquela pessoa é mais profissional que eu, aquela pessoa é mais bonita que eu, aquela pessoa é mais... Sabe, assim, sempre a pessoa vai ser mais que alguém. Sim, sim. Né? Alguém sempre vai ser mais que você em tudo. Então, você começa a se comparar e você começa a não viver, e aí você sai do plano original de Deus. Sim. Você não começa a guardar na gaveta e a fazer morrer o plano que o Senhor tem para você. Sim, aí você vive em prisão, né? Ali no calabouço. Aprisionada. Né? Aprisionada. Acorrentada, algemada, amordaçada. E aí você não consegue nem orar, né? Porque se você já não acredita mais em você, naquilo que Deus te fez, você não consegue nem orar. Porque se você não tem mais a sua identidade, você fala, pra que eu vou orar? E aí a paternidade também, ela é deturpada por isso, né? Tipo assim, ai, mas a pastora Adri tá fazendo podcast, tá com o canal... Deus ama mais a pastora Adri do que eu. Sim. Entende? Então, tipo assim, então eu começo a me diminuir até com Deus. Sim. Sendo que Deus ama todo mundo igual. E tem algumas pessoas que elas... A gente tem que entender que as bênçãos, elas dependem de nós também. Para acontecer, né? E aí, eu vou começar a me diminuir em tudo. Então, começa a me aprisionar, aí que começa a vir todas as questões... Sim. E uma questão, Fá, é quando você quer se colocar num lugar que nem você falou, você quer vestir uma roupa que não é sua, né? Quando a gente para e vê sobre a questão do cristianismo, a questão de dons, questão de ministérios, Deus, ele trabalha com cada um de cada maneira e nós somos um corpo. Né? Nós vamos, por exemplo, você vê, a gente sempre vai lá, tá lá no seu ministério, a gente vai lá, amém, aleluia, glória a Deus, vocês vão no nosso, e assim, cada igreja Deus chamou para uma identidade, cada pastora para uma identidade. Eu lembro que eu, na minha juventude, sofria muito, porque eu gosto de dançar, ministrar dança, eu canto, já fui tia da escolinha, um montão de coisa. Sempre fui de ministério de louvor, da adoração, que sempre amei. Quando eu não sabia, de fato, para o que o Senhor tinha me chamado, eu me frustrava muito, porque eu queria ter a voz de... Uou, Whitney Houston, de não sei o que, sabe? E eu sempre tive muita dificuldade. Eu sei, o tanto que desafio, às vezes de errar aqui e ali, de gravar as músicas, de cantar o louvor de vidro. Cantei louvor de vidro anos, porque erro as letras. E eu lembro que uma vez o Senhor falou, eu lembro que um pastor, eu fazendo um curso de teologia na época, ele falou, daqui 20 anos eu vou te encontrar, você vai estar dando aula. E eu olhei para ele, o que eu fiz? Comecei a rir. Falei, você tá doido, pastor? Sai fora. Eu sou de louvor, vou estar dando aula. Ele falou assim, daqui 20 anos, eu vou te encontrar assim. 20 anos se passou, o que eu faço hoje? Dá aula. Dou aula. E para mim era totalmente louco, mas quando eu entendi para o que o Senhor me chamou e que aquilo era importante, eu gosto da música, gosto disso, aquilo outro, mas ele falou assim, mas eu não te chamei para isso, eu te chamei outras pessoas. Então, quando a gente entende e fala, nossa, isso aqui é importante, o cantar é importante, o dançar, o você servir, o você limpar a igreja, seja o que for, todas as coisas são importantes, mas você vai estar fazendo aquilo para o qual ele te chamou. Sim. Não é verdade? Sim. Por exemplo, você sempre fala muito sobre a questão de armas espirituais. Quais são as armas espirituais que toda mulher ela precisa aprender a usar? Vamos lá. As 3 principais. E as básicas. Oração, jejum e palavra. Glória. Intimidade com Deus. Assim, é em nível, assim, constante. Não. Constante. Porque a oração, ela vai nos habilitar. A palavra vai nos direcionar e o jejum vai nos sustentar. Sim. Né? Então, assim, não tem como eu lutar uma guerra espiritual, né? Lutar contra as armas espirituais que estão vindo até a mim, né? As investidas do inimigo, se eu não estiver alinhado. Eu sou uma presa muito fácil. Sim. Né? Então, uma das coisas que a gente erra é a gente ir para uma guerra espiritual sem se preparar. Sem se preparar. Você sempre foi uma mulher de praticar o jejum espiritual ou foi algo que você foi aprendendo e foi crescendo nessa questão da maturidade sobre o jejum, que muitas vezes fica se esquecido? Vamos fazer um culto, então a igreja faz um jejum específico, né? Mas como que foi essa sua construção, Fá? Olha, eu sempre jejuei, né? Mas em períodos pequenos. Vamos lá, jejuar 4 horas e jejuar tudo. Sim. Mas, de uns anos pra cá, eu tenho intensificado o jejum, né? Até porque tem me feito muito bem. No que tem te ajudado o jejum? Dri, porque o jejum hoje
hoje a gente vê cientificamente também, né, falando na medicina, que o quanto o jejum faz bem pra gente. Sim. Né? Então, assim, o jejum espiritual, ele me sustenta, ele me dá suporte. E é aquela coisa, sabe? É tipo assim, olha, não consigo... O jejum tá me sustentando, né? A gente fez um exemplo, a gente faz um jejum semana passada, e aí essa semana tá complicado pra gente, aquele jejum tá sustentando hoje. Né? Então, assim, a prática do jejum, ela vai te sustentar. E aí eu tenho tido constantemente jejuns de 24 horas, cheguei no 36, vou chegar no 72 horas. Só o sonho. E aí... Mas é uma construção, né? Porque não é da noite pro dia, né? Não é da noite pro dia. Não, eu comecei com 12 horas. Sim. Aí você vai com 16, 18. Vai se adaptando. 20 pra mim é tranquilo. Sim. Né? E aí 24 horas. E aí 36. E o que é mais legal, porque eu falava com as mulheres da igreja, né? Vamos jejuar 24 horas? Ai, mas eu não sei o quê. Aí, daqui a pouco, eu tô lá, aí chega uma adolescente lá, né? É até a Luana, a filha da pastora Cris, tá aqui. Aí ela chega, aí a Cris chega e fala assim, a Lu tá fazendo 24 horas. Bora tomar um caldo de osso, minha filha. Vamos. Primeiro jejum. Aí lá vai eu tacar caldo de osso na Luana, né? Porque é o primeiro jejum de 24 horas. Sim. Aí, daqui a pouco, eu descubro que o Alan tá fazendo jejum de 24 horas. Olha, aí fala assim, não posso parar isso. Então, os adolescentes fazendo jejum de 24 horas, você começa... E as pessoas, elas começam a ver o fruto. Porque quando você tem a prática do jejum constante, é como se a graça do Senhor vem com muito mais força. A presença. Né? Então, é como se você fosse desatada. Você não tem mais uma restrição. Sim. Né? Você vai sem medo. Então, a gente ousadia do Espírito, a gente né? que é muito profética, a gente vai, profetiza sem medo, a gente faz o mover do Espírito. E realmente parece que traz uma presença muito maior. Né? É porque a gente está renunciando. Então, quando a gente quer sempre buscar uma presença de Deus, sentir o peso da glória de Deus, tem que haver renúncia. O jejum é uma das renúncias mais fáceis de se fazer, vamos dizer assim. Sim, é verdade. Aí a gente vê, por exemplo, uma coisa é quando você jejua e você quer mostrar para as pessoas, né? Porque eu jejuo tantas horas. Às vezes, é assim, não há mal quando nós falamos, por exemplo, eu faço jejum de tal maneira, para edificar, porque quando você fala, gente, vamos fazer a prática de jejum, você passa a ser um espelho para outra pessoa, você passa a ser uma referência, que a pessoa fala, calma, ela realmente tem essa prática do jejum espiritual, então se ela consegue, então eu vou começar a caminhar e vou fazer, cada um, lógico que no seu nível, questão de saúde, questão de preparação, que foi uma coisa que eu fui aprendendo também, sobre a preparação antes também para o jejum, mas eu, quando descobri mesmo essa prática na minha vida, o que eu vejo tanto que eu rompi, limitações, desafios, que eu falo, meu Deus, não vou dar conta. Eu sei, eu falo, eu preciso ir para o jejum, porque eu sei que é dele que vem a sabedoria, eu sei que dele vem todo o entendimento, eu sei que dele vai vir tudo aquilo que, às vezes, humanamente, a gente não tem coragem e tem medo, mas quando a gente começa a jejuar, a gente rompe, a gente começa a romper com as nossas limitações. O jejum te leva para um nível diferente. É a dependência, né? Você mostra, Espírito Santo, tô aqui. Eu sou dependente. E ele veio com muita força, com um impacto muito forte. É maravilhoso descobrir esse caminho. A casa tá livre, deixa eu entrar. É verdade. Quando a gente fala sobre a questão, por exemplo, dos traumas, das feridas, o abandono, as decepções, muitas vezes são coisas antigas que ficam ali. E quando a gente começa esse processo de jejum na nossa vida, a gente começa a falar, Espírito Santo, começa a me mostrar o que é que tá encrostado. Sabe quando a gente vê o fogão que tá aquele óleo antigo e tá todo sujo aquele fogão? Né? A gente fala, Espírito Santo começa a me mostrar, ele começa a mostrar onde foi uma dor, um sentimento de abandono, uma rejeição que você sofreu, que você achou que já tinha vencido. E se você pede para o Espírito Santo te apresentar nesses períodos de propósito, né? De jejum espiritual, o Espírito Santo vem e mostra tudo, não mostra? Vem. A gente começa a enxergar com uma outra ótica, né? Na mentoria, a gente trabalha muito isso, sobre os traumas e tudo mais. E aí a gente vai ver que muito trauma vem da infância, muito trauma da adolescência, traumas familiares. E às vezes coisas que você nem sabia que aquilo que é um trauma, não é, Fá? Que nem... Tem uma coisa que eu ainda gosto, gente.
Eu ainda amo comer isso. Uhum. E aí, depois, assim, nessa autoavaliação, que eu entendi o porquê eu gosto tanto disso. Sim. Que é pão com mortadela e coca. Oh, coisa Gente, boa. eu amo. Bem gelado. É. Mas aí eu não entendia porque eu amava isso. Uhum. E aí eu quero fazer todo mundo gostar, né? Sim. E eu não entendia porque eu amava. Só que aí, você, no seu autoanálise, eu voltei para minha infância. E eu lembrava que meu pai trabalhava quando ele estava com a minha mãe, a gente era pequenininho, ele trabalhava de segunda a sábado. No domingo, era o domingo que a gente comia, tomava café da manhã todo mundo junto, que era pão com mortadela e coca, assistindo Domingo Legal. Uma memória afetiva. Então, a memória afetiva, né? E é complicado, tô tentando me libertar dessa memória ainda. Mas o negócio é bom, gente. Mas é bom, né? Não pode ser todos os dias, né? E aí, então, tipo assim, então você tem que voltar lá na infância pra saber. Isso é uma memória afetiva, mas Uma aí você memória vai afetiva. ter coisas que vai ter traumas. Sim, tem coisas Né? que são memórias que não são boas. Que vão te aprisionar, que vão te fazer com que você perca a sua identidade em Deus. Sim, Né? sim. Só que aí também a gente tem que ver as questões, os traumas geracionais. Uhum. Né? Sim. Porque você vai mapear. Normalmente a gente mapeia a vida da pessoa, né? Legal. Aí a gente vai mapear a sua vida. Uhum. Não, peraí, mas você tem alguma coisa na sexualidade. Sim. Mas você nunca foi abusada, você nunca... Sim, sim. Né? Ai, casou virgem, tudo bonitinho. Tá. Aquela coisa. Mas você não tem nada, nenhum pecado na sexualidade. Sim. Aí a gente vai para os pais. Sim. Aí a gente sim. vai para os avós. Aí vocês Se trabalham precisar. com todo esse mapeamento. Porque aí tem que ser quebrado. Porque, Sim. porque se a geração anterior não quebrou, vai vir para ela. Sim. Então, a gente tem que mapear todo a questão familiar também para que a Sim. gente coisa. E aí a gente vai e quebra isso para que a geração futura dela não recaia sobre isso. Aleluia, que bênção, hein? Não podemos perder essa mentoria, mulheres submersas, que olha que o negócio tá ficando bom. Ô, Fá, o ápice da sua mentoria é sobre o resgate do plano original de Deus, né? O resgate do plano original de Deus para a vida da mulher. O que acontece quando ela mergulha nessa restauração? O que acontece na vida da mulher que mergulha nessa restauração? Tá. O primeiro passo para a gente conseguir... de fato, resgatar esse plano original, porque a gente nasce com ele, a gente conseguir resgatar isso é uma intimidade com o Espírito Santo, uma intimidade com Deus, né? Uma intimidade muito forte com Jesus. É realmente a gente ser vulnerável a Ele. Né? É contar o segredo e tudo mais e deixar com que Ele nos conte o segredo. Restaurar esse relacionamento, né? A primeira coisa que tem que ser feito. Porque quem me conhece de fato? Ele. Então, às vezes, tem mulher... A maioria das mulheres que ela tá com a identidade deturpada dela, o que acontece? Ela não se reconhece. Se ela não conhece ela mesma, você não vê que, tipo assim, tem pessoa que fala assim... Ela explode de uma forma tão grande. Ela, mas eu não sou assim. Ela não se reconheceu naquela ação. Então, quando a nossa identidade está deturpada, a gente não conhece a nós mesmos e nós não conhecemos a Deus. Sim. Então, ou nós estamos com uma visão deturpada dele também, com uma visão diferente dele também. Sim. Ou um Deus muito bonzinho, que tem que fazer o que eu quero, ou um Deus muito vingador. Muito vingador. Não um Deus pai. Sim. Aí vocês trazem esse alinhamento. Isso, tem que ser um alinhamento. Deus é Deus. Sim, sim. Né? Ele é Deus bom e Ele é Deus justo. Sim. Né? Então, aí, trazer esse alinhamento e fazer com que a pessoa conheça de fato a Deus. Porque não tem como eu me conhecer se o plano não é meu. O plano é dele. É né? ele que Então, te traz, ele que me fez com um propósito. Todos nós aqui fomos tragos para a Terra para um propósito. Nós temos um propósito, um chamado e um porquê estar aqui. Então, quem nos traz isso é o próprio Deus. Então, a primeira coisa que a gente faz é realmente uma conexão e um alinhamento do nosso espírito com o de Deus. O Criador. Eita glória, que negócio da bom, hein? Ô, Fá, qual conselho você daria agora para uma mulher que está nos ouvindo, que ela sente que ela está presa em traumas ou mentira? Qual conselho que você dá para ela? Pode dar para elas ali, ó. Olhar para lá? Vamos lá. Isso, pode, ó. Pode olhar ali para elas. Vamos. Um conselho, vamos lá. Para quem sente, né, que está presa em traumas ou mentiras. Uma direção.
O que nós temos que entender é quem, de fato, é o pai da mentira. Né? Hoje nós focamos muito na mentira e no que o mundo tem para nos oferecer e para nos trazer. O que o mundo tem decretado, o que o diabo tem decretado para nós, está sendo mais verdade do que o pai tem decretado para nós. Então, o inimigo vai falar assim, olha, o teu casamento, você está lutando, né, para restaurar o seu casamento, e vem aquela amiga e fala assim, olha, não vale mais a pena, o teu marido não vale a pena, o teu filho, tá lá nas drogas, nem vale mais a pena. Isso são mentiras que o inimigo traz para você e traz no teu coração as vozes para que você desista do plano original. Porque o que o Senhor ele tem para você originalmente é que você não desista daquilo que Ele colocou nas tuas mãos. Né? Você não desista daquilo que Ele fez por você. Então, quando uma mãe desiste de um filho e acredita nas vozes, meu filho realmente não tem mais jeito, eu não sou boa o suficiente, a culpa é minha, está assim porque eu não fui uma boa mãe, tudo isso são mentiras. E você consegue resgatar a verdade quando você tem um alinhamento com Deus e quando você, de fato, conhece Ele e Ele fala para você o segredo do coração dEle. Assim como nós revelamos os nossos segredos ao Senhor. Senhor, olha, eu sinto raiva, eu sinto ódio, eu sinto mágoa, eu realmente tenho inveja, eu preciso liberar perdão. Assim como você tem que revelar os segredos do seu coração, as suas emoções, aquilo que você sente, o Senhor também traz o que Ele tem para você. Deus, Ele nunca deixa uma filha dele sem direção ou sem uma palavra. Então, o Senhor sempre ele vai te trazer um direcionamento para que você, de fato, venha vivenciar a verdade e a identidade e o plano de Deus. Lembra, você não é o decreto de Satanás. Você é o plano original de Deus. Aleluia, amém. Glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, Deus é maravilhoso. Ô Fá, como que essa mulher hoje pode começar a dar os primeiros passos rumo a essa liberdade? Como ela pode fazer isso hoje? Reconhecer que ela precisa. Né? Isso é bom. O doente, ele precisa reconhecer que ele está doente. Sim. Né? O pior erro hoje que acontece com a humanidade é não reconhecer que precisa de ajuda. Não reconhecer que tem alguma coisa ali, não reconhecer aprisionamento. Não, eu sou boa o suficiente porque eu oro tantas horas. Eu sou boa o suficiente porque eu jejuo tantas horas. Eu sei ler a Bíblia toda, então... Eu não faço mal para ninguém, não preciso de ajuda. Então, tipo assim, eu tô bem o suficiente. É uma raiz de orgulho isso? Sim. Autossuficiente. Né? Porque eu sou tão boa que Deus precisa de mim, não eu preciso dele. Eu já ouvi de pessoas... Eu briguei com Deus. Quem somos nós para brigar com Deus? É um egocentrismo e um ego tão altruativo assim, de você falar assim... Se ele não fizer do jeito que eu quero, eu falei para ele, então, não fazer nada. Já viu isso? Então, tipo assim... Então, o que acontece é o reconhecimento. Eu estou doente, eu preciso de ajuda. Eu preciso. Não sou a Mulher Maravilha. Eu tenho uma dependência emocional, eu tenho traumas lá, eu tenho uma mágoa, eu preciso liberar perdão. Sim. Olha, eu fui abusada. Olha, minha mãe, ela era de uma religião. Sim. E eu hoje carrego o peso dessa religião passada. Sim. E eu preciso quebrar isso porque a gente tem que quebrar altares. Sim, sim. Né? Quebrar altares para que altares de adoração sejam levantados. Então, eu reconhecer que eu preciso de ajuda, que eu preciso ser sarada. É o primeiro passo mais importante. É o mais importante. É o reconhecimento. Assim como nós temos que reconhecer o pecado. Sim, é verdade. Né? Boa, né? Tipo, foi eu que fiz, né? Não. Olha, não preciso porque foi fulano que me deixou nervoso, eu fiz. Não, foi eu mesmo que fiz, eu que gritei, eu que berrei. Era para me constranger com amor, mas aí eu estourei e não dei a face do lado, eu quis dar também. É verdade, né? Ô, Fá, você pode compartilhar com a gente uma chave bíblica que toda mulher pode aplicar no seu devocional para ela alinhar a sua identidade em Deus? Compartilha com a gente aí. Vamos continuar nessa visão do plano original? Isso. Lá em Gênesis capítulo 1, 28, diz assim: Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, enchem e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem da terra.
Aqui o Senhor está falando literalmente para quem nós fomos criados. Esse é o plano original de Deus. O Senhor nos chamou para frutificar, multiplicar, encher, dominar e governar a terra. Então, esse é o plano original de Deus. Nós não somos o que a sociedade diz. Nós não somos. O inimigo ele vai tentar nos diminuir. Sim. Mas o Senhor ele nos deu um governo, uma autoridade sobre a terra. Então, uma aplicação prática sobre isso daí, para que elas possam aplicar na vida dela. Vamos lá. Quando a gente entender que quem comanda, vou colocar aqui, porque acho que a maioria é mais velha, quando a gente entender que quem comanda e quem governa a nossa família é Deus e nós, e não o inimigo, então, quando eu não me sujeito às ações do inimigo, o meu marido, ele é alcoólatra. Como que eu faço? Porque aí, tipo assim, ela é pastora, casada com um pastor, então, para ela governar a família dela é muito fácil. Sim. Né? Mas e aí, quando eu tenho um marido que não é crente, ou uma esposa que não é crente, ou filhos que não estão no caminho do Senhor, o que eu faço? Tomar o governo, tomar o território. E a autoridade aqui diz para multiplicar e frutificar. Quando nós falamos de frutificar e multiplicar, é gerar vida. A mulher tem esse poder de gerar vida. Sim. E a gente achando que é só o útero, né? Eu vou gerar só a meu gestação filho. ali Não, física. é gerar a promessa do teu filho. Na última mentoria que eu fiz com as meninas, eu falei, toda mãe tem o dever de saber qual é a promessa de Deus sobre o filho. Sim. Como que eu vou orar pelo meu filho se eu não sei o que Deus quer para ele, o que Deus tem para o meu filho? Como que eu vou orar para o meu marido se eu não sei o chamado que Deus tem para ele? Isso é frutificar. Então, quando eu frutifico, quando eu começo a entender, Senhor, qual é a promessa? Revela para mim. Meu filho não está na igreja. Revela para mim o que o Senhor tem para ele. Sim. Eu pego o governo daquilo, eu oro e eu estou dominando o território. Porque mesmo que você veja o contrário, né, daquilo que está acontecendo, você está debaixo de uma palavra. Isso. Porque a gente tem que viver pela fé. Pela fé, isso então, mesmo. O meu filho tá hoje... Descambou. Mas Deus me disse que ele vai ser isso. Não, no domingo tá eu lá no culto, orando ao Senhor, e meu filho lá no baile dele, com os amigos dele e tudo mais. Não, isso não é o meu filho, isso é temporário. E aí a gente não frutificar no filho, né? Sim. Ou a gente acreditar naquilo no marido. Então, a gente tem que olhar pelo olhar espiritual. Sim. Né? O servir. E a gente Porque ele não é aquela situação que ele está vivendo. Ele não é aquilo, é uma situação que ele está. Mas ele não é aquilo. É temporário. É temporário. A gente tem que acreditar nesse temporário. Então, tudo aquilo que a gente pega, a gente resgata, é temporário. Sim. E a gente tem que fazer ações proféticas, né? Orar profeticamente e determinar. Então, quando eu determino e eu conheço de fato o que Deus quer com a minha família, o que Deus tem em qualquer situação. Senhor, eu entrei no serviço. Qual é o propósito desse serviço? Eu vou conseguir orar intencionalmente e eu vou governar aquilo dali. Então, governar é realmente conhecer o plano de Deus para aquela situação ou para aquela pessoa. É uma boa chave para você ter domínio próprio, né? Não é verdade? É uma boa chave pra gente ter domínio próprio, né? Porque se você vai de acordo com a situação, você vai falar besteira, você vai meter os pés pela mão, você vai fazer tudo o contrário, o marido gritou, aí você quer... A reação é você gritar também. Sim, sim. Mas aí o espírito fala assim, não, fica quieta, constrange ele com amor. Eu amo fazer isso. Eu faço isso muito. Tá, glória. Vamos constranger com amor. Porque aí eu saio ganhando. Sai ganhando. Porque quando a gente faz o que a palavra fala, né? A gente... É como se você vê o Espírito Santo ali, ó. Uau, né? Dando um joinha. Um pontinho, tá 1 a 0. Não é bom demais? Quando você... você quer revidar, você quer fazer. O Espírito Santo, calma, respire. Você escuta ele. E é como se você... Deu 2 joinhas ali, né? E quando você faz ao contrário, você se decepciona depois. Se decepciona. Por que eu fiz isso? Porque aí o Espírito Santo vem e fala, você não deveria ter feito. Aí você vê que você só piora a situação, né? Por que eu caí nessa do diabo, viu? Ele verdade. fez e eu fui junto. Agir pela fé é a melhor coisa, né? Eu vivo daquilo que eu creio, não pelo que eu tô vendo. Não, né? nunca. Eita. Fá, vamos agora pro nosso bate-bola? Eita, que o papo aqui tá bom, hein? Vai voltar pra esse podcast que nós temos muita coisa a falar. Amém. Glória a Deus, hein? Fá, vamos lá. Bate-bola! Vamos. Eu vou te fazer uma pergunta e você responde o que vier. Espontâneo. Com uma palavra. Com 2. Isso. Tá, vamos. Resposta curta, tá? Tá. Vamos lá. Uma palavra que define o que significa estar submerso em Deus. Renúncia,
Constrangimento. Renúncia e constrangimento. Eita, maravilha. Qual versículo bíblico é a âncora para a sua vida? Provérbios 31. Provérbios 31? Um capítulo, né? O capítulo todo. É minha linha demais. Maravilha. Uma arma espiritual que você não abre mão no seu dia a dia. Orar em línguas. Orar em línguas. Esse é um tema. Esse um tema que vamos nem entrar. Não, orar em línguas é a chave. É a chave. Um trauma seu que Deus já transformou em testemunho. Rejeição. Rejeição. Sofreu muito com rejeição? Sofri. Eita, aleluia, aleluia. Se você pudesse dar um conselho em apenas uma frase para uma mulher que está ouvindo a gente agora. Um conselho em uma frase só. Caminhar com Jesus. Constantemente. Amém. Um louvor que sempre te leva à presença de Deus. Que a gente sempre tem as nossas músicas, que a gente começa a escutar e a gente... Ai, me leva, Espírito. Eita. Cada fase tem um, né? Cada fase tem um, né? E a gente ama todos, mas cada fase... Mas um hoje. Hoje. Eu tô naquele Quem é Esse? Nossa. Eu não vou nem cantar aqui. É maravilhoso, maravilhoso. Qual foi a maior lição que o Espírito Santo já te ensinou no seu secreto? Nossa, essa... Gente, olha o silêncio no estúdio. Meu Deus. Qual foi a maior lição que o Espírito Santo te ensinou no secreto? É porque as lições do Espírito Santo, né? Lá vai eu querendo explicar o negócio, é só uma palavra. Admitir os erros. Reconhecer, né? Reconhecer a dependência, reconhecer, né? o pecado, né? Pronto, já fala logo. Amém. Ai, complete a frase. Estar submersa é... Viver a unidade em Deus. Aleluia! Oh, glória! Não tem como ser submersa se não tiver uma unidade com Deus. Ai, amém. Fá, glória a Deus. Fá, eu quero te agradecer por esse podcast, por esse Dricast, porque fomos edificadas por tudo que o Senhor usou a sua vida para falar conosco, por compartilhar suas experiências, que o Senhor leve muitas mulheres até você através do Mulheres Submersas, que mulheres sejam curadas, restauradas, libertas das suas prisões e que elas conheçam esse caminho extraordinário que é conhecer o Espírito Santo, né? Fá, eu quero que você manda um tchau para todo mundo. Fala aí o seu Instagram também, a gente vai colocar depois nas descrições, mas dá um tchau pra galera. Eu quero agradecer, eu louvo a Deus e celebro a Ele por esse momento que o Senhor nos preparou, esse tempo de mesa que foi importante. Eu quero dizer que, mesmo que as coisas pareçam que estejam tudo fora do lugar, quando você é uma mulher submersa, parece que tudo se faz novo. Parece não, tudo se faz novo. O Senhor, Ele faz nova todas as coisas, porque uma mulher submersa, quando ela sobe de novo, ela emerge. Quando ela sobe de novo, ela é uma outra mulher. Uma mulher totalmente transformada, restaurada, curada, sarada pelo Espírito Santo. É uma mulher, além de tudo, cheia do Espírito Santo de Deus, que só se movimenta nessa direção. Que Deus te abençoe e que Deus te guarde. Amém. Obrigada. Muito obrigada, Fá. Aleluia, louvado seja o Senhor pela tua vida que está aí do outro lado. Eu quero abençoar você nessa hora, que a bênção de Deus venha sobre você, que você seja uma mulher liberta, curada, reconheça as suas limitações e peça ajuda do Espírito Santo, porque o Espírito Santo, ele vai te ajudar. Não adianta você continuar uma vida toda fazendo tantas coisas ministeriais, mas você ainda se sentir presa. Jesus Cristo morreu para que você fosse livre, não para você ficar aprisionada. Enquanto você fica aprisionada, quem ganha é o inferno. Sabe por quê? Porque você deixa de fazer tudo aquilo que o Pai te chamou sobre essa terra. Você é capaz, você é amada, você é princesa do Senhor. Seja dependente do Espírito Santo, porque você vai ver o fluir sobrenatural do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero que você compartilhe esse vídeo.
Coloca aí nos comentários aí que você gostou, o que você achou desse tema. Em nome de Jesus, pastora Fá estará conosco aqui mais vezes compartilhando coisas maravilhosas. Siga a pastora Fabíola. Vou deixar o Instagram dela para vocês. Manda mensagem lá para ela no Instagram dela e fala: pastora, eu quero participar dos Mulheres Submersas porque eu quero ficar liberta. E tenha certeza que Deus vai fazer uma obra maravilhosa na sua vida através dessa mentoria com a nossa querida pastora Fabíola, tá bom? Então fica com Deus. Até o próximo vídeo. Que o Espírito Santo te conduza e seja livre para a honra e glória do Senhor. Muito obrigada para você que ficou aqui até o final do Dricast, o podcast da Escola Sementes Proféticas. Um beijo e até mais. Te vejo no próximo vídeo.